O que te faz chegar a resultados expressivos é você ter esse trabalho estruturado, ter um trabalho muito compacto e que você tem certeza do que você precisa fazer. Como chegar ao público certo para aprender yoga com você? Essa tem sido uma pergunta bem frequente, feita pelos já alunos do Personalize, por pessoas que estão interessadas em melhorar o seu resultado, e aí eu vou trazer esse tema. E é um tema bem interessante, são coisas que eu gosto muito de falar, então vamos falar desse processo de como que eu atinjo o público certo, como é que eu chego no público certo, como que eu posso fazer para melhorar essa atuação. Talvez eu já esteja fazendo um monte de coisas, mas não está surtindo efeito. Como é que eu faço para que isso seja diferente? Primeiro a gente tem que entender o que é o público certo. Então, o que você determina, o que você determinou como o seu público certo? Essa é uma reflexão muito importante. Dentro do Personalize, lá no primeiro passo, no primeiro módulo do Personalize, do curso, a gente fala sobre isso, porque você precisa definir qual é esse público, para quem que você quer dar aula, qual o nicho que você quer trabalhar. Então, o público certo, entre aspas, é o público que você quer trabalhar. Eu posso escolher trabalhar, por exemplo, com gestantes. Então, eu quero ensinar o yoga para as pessoas que estão num processo de gestação, para aquelas mulheres que estão num processo de gestação, um processo tão lindo, mas ao mesmo tempo trabalhoso, difícil, que afeta afeta o emocional de várias formas. Então, eu posso querer trabalhar com as gestantes. Como eu posso querer trabalhar, eu venho do mundo do jiu-jitsu, então eu quero trabalhar com atletas de jiu-jitsu. Ou não, eu sou apaixonado, apesar de nunca ter feito, eu sou apaixonado pelo beach tênis. Então agora o beach tênis explodiu aqui no Brasil e eu quero trabalhar com a galera do beach tênis. Ou não, eu quero trabalhar com o mundo empresarial, com aquelas pessoas que trabalham na bolsa, com os investidores, eu quero trabalhar com esse tipo de público, que tem um perfil. Ou não, eu quero trabalhar com todo mundo, Dani. O meu público certo é quem quiser aprender yoga comigo, está tudo certo. Então, entender qual é o seu público é um primeiro grande caminho. Tá? Público certo é aquele público que você quer trabalhar. E não tem nada de errado se você falar, Dani, eu não quero trabalhar com atletas. Eu não quero trabalhar com outro tipo de perfil, não quero trabalhar com atletas. Não tem nada de errado com isso, tá? Quando eu coloco a palavra público certo, é o público certo para você. E se você não quer trabalhar com A, B, X, Y, Z, é um direito que você tem. Você, como autônomo, você pode escolher, deve escolher o público que você quer trabalhar. Ah, Dani, mas eu quero trabalhar com todo mundo. Também é um direito seu. Tá? O que eu vou discutir hoje, o que eu vou procurar mostrar para vocês, é que com essa experiência que eu trago aí, de 19 anos dando aula, com vários erros, mas muitos acertos que me fizeram chegar a um resultado mais expressivo, me fizeram chegar a um resultado onde eu queria chegar. Então, eu trago agora essa experiência para vocês. E aí, talvez, trazer alguns insights, gerar insights para que você tenha aí um resultado mais claro, um resultado mais amplo. Tá? Eu consigo oferecer o meu trabalho para todo mundo? Consigo. Eu super consigo. Eu, Daniel, eu tenho uma característica que eu não direciono totalmente, eu não afunilo totalmente para um único nicho. Tá? Eu aprendi isso, eu falei aqui em outros vídeos, eu aprendi isso muito em academia. A academia é o grande exemplo de quem quer trabalhar com vários nichos. Porque na academia você vai ter, desde o cara que está lá na academia 5, 6, 7 vezes na semana, o cara está lá treinando, até uma pessoa que está totalmente sedentária e está começando agora. Até pessoas que não gostam da academia, mas sentem a necessidade de estar na academia. E aí talvez o cara que foi fazer sua aula na academia, ele não gostava de academia, mas ele começa a gostar da sua aula, ele começa a ver sentido na sua aula. Então,
Quando a gente pega esse patamar, quando a gente coloca esse patamar e traz esse cenário, então a academia é um excelente treinamento para quem quer focar em várias frentes, que não quer focar afunilar em um ou dois nichos apenas. A pessoa quer afunilar, quer direcionar a sua atuação em várias vertentes, então a academia é um bom treinamento. Fica aí a minha primeira sugestão. Se você não dá aula em academia, mas você quer atingir todo tipo de público, faça essa reflexão, se não vale a pena você entrar, pelo menos com 1, 2 aulas na academia por semana, porque isso vai fazer com que você tenha essa reflexão, essa quantidade de pessoas diferentes fazendo a sua aula, vários nichos diferentes e você tendo que atuar nesses nichos. É muito importante que você entenda quantos tipos de público existem, porque existem muitos tipos. E, de novo, qual é o certo? O certo é aquele que você decidiu seguir. Então, se você decidiu trabalhar, por exemplo, com artes marciais, então eu quero dar aulas de yoga para os atletas. Então, você definiu isso, tá certo. Se você definiu que você não quer trabalhar com atletas, tá certo também. O grande ponto é, você define o seu público certo. A partir do momento que isso está definido, aí vamos lá. Quantos públicos existem? Então, se a gente pensar, existe público, atletas. Então, a gente pega aqui um público de atletas. Aí a gente pega dentro do público de atletas, a gente vai afunilar surfistas, skatistas, corredores, atletas de jiu-jitsu, eu tenho jogadores de futebol. Então, assim, só com atletas eu já tenho vários subnichos. E eu posso afunilar só para um tipo de público. Se eu sou professor de yoga e eu quero ensinar para atletas de jiu-jitsu, muito provavelmente o trabalho que eu vou fazer com atleta de jiu-jitsu é totalmente diferente do que eu vou fazer com um corredor. O estímulo é outro, o grupo muscular que eu tenho que alongar ou flexibilizar é outro, talvez o respiratório que aquele público vai trabalhar é outro. Então eu começo a entender quais são os tipos de público que existem. E aí eu tenho que entender aquele que eu me adequo. Talvez eu não me adeque ao jiu-jitsu, talvez eu não me encaixo com o jiu-jitsu. Então não adianta eu querer, vou abraçar todas as causas, mas eu não entendo nada de jiu-jitsu, eu não gosto de jiu-jitsu, eu vou abraçar porque está na moda, o beach tennis está na moda, eu vou abraçar a causa, vai ser o meu público perfil e está na moda. Então você tem que escolher, tem que observar muito bem qual é o público que você se encaixa. Por isso que o primeiro passo é você definir qual é o público certo para você, qual é o seu perfil. Eu falei, o Dani, se eu pegar, eu tenho alunos alunos que estão numa faixa etária, mas eu tenho casos de pessoas mais novas, eu tenho casos de pessoas mais velhas. Eu já trabalhei especificamente só com atletas de jiu-jitsu, porque estou em casa, está dentro de um esporte que eu amo, então um esporte que eu já fui atleta, então o caminho foi mais fácil nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, será que é o melhor caminho? Então eu tenho que fazer essa reflexão. Eu vou pelo caminho mais fácil, eu vou pelo caminho que eu gosto, eu vou pelo caminho que tem mais projeção de resultado. Tudo isso é uma escolha que você faz como um profissional ou um futuro profissional que ensina yoga. Tá? Então, primeira coisa é você definir o seu público certo. Tipos de públicos são inúmeros. Eu falei aí, atletas, aí você vai para empresários, você vai para autônomos, você vai para tipos diferentes de profissionais. Você pega um médico, ele tem características, advogado tem outras características, um profissional liberal tem outras características, um professor tem outras características. Então você começa a entender que o público é inúmero. Só que você tem que entender para quem que você acha melhor dar aula. Aí, o que é o próximo ponto? Eu preciso conhecer a fundo o meu público. Eu falei do jiu-jitsu. Se eu escolhi o jiu-jitsu, minimamente eu preciso entender o jiu-jitsu. Se eu quiser ter uma atuação melhor, não adianta só eu conhecer o yoga. Eu preciso conhecer o yoga e fazer a conexão com o nicho que eu vou atuar.
Se é o jiu-jitsu, eu preciso entender o jiu-jitsu, eu preciso talvez fazer uma aula de jiu-jitsu, eu preciso entender as necessidades de um atleta de jiu-jitsu, eu preciso entender, e eu estou falando aqui atleta, poderia ser um atleta profissional, aqui entrou até o Luiz, que foi atleta profissional, e poderia ser simplesmente uma pessoa que ela está treinando como hobby o jiu-jitsu. Só que ela está treinando como hobby, só que talvez ela procure você e o seu yoga e aquilo que você tem que ensinar para ela, porque ela quer ter um rendimento melhor no hobby dela. Ela quer melhorar o seu resultado lá no jiu-jitsu. Na hora que o cara está treinando lá com outras pessoas, ele está treinando e ele quer ter um resultado mais expressivo. Então, quando eu escolho um tipo de nicho, é muito importante que eu conheça a fundo esse nicho. Como é que eu conheço a fundo esse nicho? Duas formas. Uma é o básico, que eu venho falando para quase todos os vídeos aqui desse perfil, eu venho falando sobre isso, que é conhecer as informações daquele ser humano. Eu citei o jiu-jitsu, eu vou ficar nesse exemplo, mas daqui a pouco eu vou para outro exemplo. Então, eu pego o jiu-jitsu, tem lá um aluno meu, um futuro aluno, um aluno meu, que ele treina jiu-jitsu, ele não é atleta. Eu preciso conhecer esse ser humano. O que ele gosta, as necessidades, fatos, interesses, sentimentos e valores, são os 4 itens que eu procuro me aprofundar. E aí eu vou conhecer esse cara a fundo. Beleza, eu tenho um nível de conhecimento sobre o meu aluno. Depois eu vou para um segundo patamar. Esse aluno, ele quer melhorar, ele quer se desenvolver no jiu-jitsu. O que eu preciso fazer? Eu preciso me aprofundar no conhecimento sobre o jiu-jitsu. Se eu escolhi esse nicho, eu preciso entender muito bem o jiu-jitsu. Então, a partir desse momento, eu tenho informações da pessoa, informações do nicho que ela atua, e, consequentemente, eu trago o meu conhecimento do yoga e insiro nisso. Se eu pegar o skate, o skate que agora que bombou por causa das Olimpíadas, principalmente porque tivemos resultados expressivos nas Olimpíadas. Então, assim, skate sempre foi uma paixão que eu tinha na adolescência, e depois isso se transformou para o snowboard. Então, é uma coisa que eu faço bastante, pelo menos uma vez por ano, eu acabo indo andar de snowboard, porque eu amo, um esporte de prancha e tal. E aí, eu tenho que entender a lógica. Agora, vamos pegar skate, snowboard e surf. São 3 esportes de prancha, 3 esportes que exigem coisas diferentes. Então, se eu decidir entrar no mundo surf, por exemplo, eu tenho que entender o surf. Eu tenho que entender claramente o surf. Eu tenho que já ter surfado pelo menos uma vez para entender como funciona. Se eu escolhi o skate, eu tenho que entender qual a necessidade de um skatista, seja ele um atleta profissional, ou seja um atleta amador, ou seja, nem seja atleta amador, como hobby ele faz o skate, ele quer se desenvolver no skate. O que ele precisa? Quais as necessidades para aquele nicho específico? Se a gente não conhece isso, a gente tem um dilema, porque a gente quer oferecer o que nós conhecemos, que é o yoga, para uma pessoa e colocar todo mundo numa mesma caixinha. E todo mundo na mesma caixinha não funciona. Estava aqui o Luiz, que é atleta de jiu-jitsu. Estava aqui a Ana Clara, que faz skate. E estava o Rafa, que faz bicicleta, por exemplo. São 3 esportes diferentes. Eu preciso entender aquele esporte. Eu agora acabei para um aluno meu que vai fazer o seu primeiro Ironman full, que é o Ironman completo, ele já fez o Ironman meio, né? O half Ironman. Então agora ele vai fazer o Ironman completo. Eu acabei de dar aula para ele hoje. A competição dele, né? A prova dele é amanhã. Eu preciso entender o Ironman. Eu preciso conhecer como funciona o Ironman. Eu nunca fiz, mas eu já fiz bike, eu já fiz natação, já fiz corrida. Eu procurei entender como é a prova, quais são as dificuldades da prova, como foi o treinamento dele nesse período de 2, 3 meses que passou do half agora para o full. Como foi o treinamento? Eu preciso entender a lógica prévia do dia anterior da prova. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a ter um poder de atuação maior. Eu começo a conseguir atuar de uma forma mais expressiva. Um erro comum que eu vejo nos professores é que eles
querem pegar o yoga, que é o conhecimento que eles têm sobre yoga, e querem levar isso adiante, de qualquer jeito. E não necessariamente aquilo que você conhece sobre yoga para você ou para aquela pessoa que você dá aula é o mesmo para o outro que vai procurar agora o seu trabalho. Pode acontecer de ser? Pode, mas não é comum. O comum são pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com nichos diferentes. E eu preciso entender as necessidades, a pessoa e o nicho da pessoa. Tá? Se eu pegar um outro exemplo aí, um exemplo, eu vou pegar um nicho eu falei da gestação no início da live, eu vou pegar um nicho das mães já. Então, o meu foco agora é ensinar yoga para quem é mãe. Para quem está, ou pego ali gestação, ou para quem é mãe recente, eu quero pegar esse nicho. Beleza, o que eu preciso entender? Eu preciso entender como é o processo da gestação. Ah, mas Dani, você é homem, você nunca vai entender. Talvez realmente não. Completamente, realmente não. Mas depois de ter passado por 2 gestações, né? Minha esposa teve 2 filhas. Então, passado por 2 gestações, por ter tido uma quantidade inúmera de alunas que passaram pela gestação, ou que são mães, eu consigo entender minimamente como é o universo de uma mãe, quais são as dificuldades de uma mãe, o que ela precisa, o que eu posso ofertar com o yoga para que ela se desenvolva naquilo que ela está sentindo a necessidade. Então, quando eu começo a fazer esse link, para que eu faça esse link, eu preciso entender o universo da gestação, da maternidade. Eu preciso entender a lógica. Porque senão, é eu pegando a minha lógica do yoga, uma lógica masculina do yoga, e tentando inserir isso para uma outra pessoa. Eu não consigo entrar na cabeça de uma mãe se eu não conseguir, se eu não for atrás de informações. Eu preciso dessas informações. Isso é muito importante. Vamos pegar outro nicho aí. Bom, vamos pegar um nicho, citei aqui também, investimento. Pessoas que trabalham na bolsa. Qual é o ritmo de uma pessoa que trabalha na bolsa? Como que é? Como que é o universo daquilo? Como que é os anseios? Quais são as dificuldades? O que passa na cabeça de alguém? Como funciona? Qual a velocidade do pensamento de uma pessoa, de um empresário, alguém que trabalha na bolsa? Se eu quero procurar esse nicho, se eu quero afunilar o meu trabalho para esse nicho, eu preciso entender a fundo esse nicho. Tá? Então, dessa forma, você começa aí a ter uma lógica de como você vai atingir os públicos que você quer atingir. Voltando lá para o início da live, e uma coisa, se está aqui ao vivo, tem alguma pergunta, joga aqui a pergunta, é importante. Cada pergunta que você tiver, eu vou gerando aqui conteúdo e vou trazendo, agregando mais coisas, é bem relevante. Ou opiniões que vocês tenham. Então, voltando para o início da live, eu falei lá que era importante você escolher o público que você gostaria de trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, eu falei que não tinha nada de errado se você quisesse trabalhar exclusivamente com um nicho, assim como não tinha nada de errado se você quisesse ampliar o nicho, trabalhar com todos os nichos possíveis e imagináveis. Agora, para que você faça isso, para que você entre num nível de que você vai conseguir atuar em todos os níveis, você tem que ampliar o seu conhecimento para todos os nichos. Então, se eu quiser trabalhar com uma pessoa uma gestante, eu preciso me aprofundar na gestação. Se eu quiser trabalhar com um empresário, eu preciso conhecer mais como funciona a cabeça de um empresário, ou de um empresário de um subnicho X. Se eu quero trabalhar com um atleta, eu dei aqui vários exemplos. Se eu quero trabalhar, por exemplo, com pessoas de mais idade, eu preciso entender quais são as dificuldades de uma pessoa de mais idade. Se eu quero trabalhar com um público mais adolescente, eu preciso entender como é que funciona a cabeça de um adolescente, quais as necessidades de um adolescente, quais são os dilemas que hoje um adolescente está passando. Eu preciso realmente conhecer os meus nichos. Quando eu abro muito o leque, quando eu quero abraçar todo mundo, a tendência é que você não fica muito bom em cada um desses nichos. Essa é uma tendência. Há exceções? Há, mas a tendência é essa. Então, se você deseja trabalhar com todo mundo, saiba que você vai ter que se esforçar para ficar muito bom conhecedor de cada um dos nichos. Se você não tem essa preocupação, eu já afunilei, eu quero atletas. Tem muita gente me procurando
falando sobre atletas específicos. Então, tem uma aluna minha que está no Personalize que quer trabalhar exclusivamente com tênis. Ela já era tenista, ela conhece o universo do tênis. Cara, é muito legal. Então, você tem um nicho já de conhecimento, uma forma de entrar nesse meio que é mais fácil e tal. Agora, se você não conhece o meio que você quer entrar, a gente tem uma dificuldade maior. Se eu não conhecer o meio dos empresários, eu tenho uma dificuldade maior para chegar nesse nicho. Eu fiz uma consultoria essa semana com também um novo aluno do Personalize, dessa nova turma, e ele me falou isso. Dani, como que eu chego no público certo? Então, ele precisa minimamente conhecer e estar próximo desse público que ele definiu que ele quer. Vamos colocar um outro exemplo aqui, para ver se você se identifica. Se eu sou um estudante, e tenta imaginar o estereótipo, tá? Eu sou um estudante de uma faculdade X, e sou totalmente assim, alternativo. Totalmente alternativo. Mas eu decido que eu quero trabalhar com um nicho de empresários. Se eu, com a minha cabeça alternativa, totalmente alternativa, não tenho nenhuma ligação com empresários, como que eu vou me divulgar no meio dos empresários? Eu não consigo fazer essa conexão. Então, se eu definir que eu quero trabalhar com empresários, eu preciso gerar essa conexão. Eu preciso entender mais o mundo dos empresários. Ah, mas eu sou alternativo. Talvez eu não tenha. Vamos colocar outra forma. Ah, eu quero trabalhar com um público alto padrão. Mas eu não tenho grana, eu vim de uma classe E. A minha família foi de classe E. Eu não tinha essa conexão com as pessoas do alto padrão. Beleza, mas eu tenho que começar a entender como que é a mente, como funciona a mente, como funciona, quais são as necessidades de uma pessoa que está num poder aquisitivo mais alto. Então, quais são as necessidades dessa pessoa? E aí, o yoga é universal. Não importa a classe que você venha. Se você tem conhecimento sobre yoga, você consegue atuar em qualquer nicho, em qualquer necessidade. Isso eu tenho certeza nesses meus 21 anos de yoga e 19 indo para 20 como professor. Então, isso eu tenho certeza. O yoga é universal. Tem um poder de atuação com yoga que é gigantesco. Agora, o grande erro que acontece nas pessoas é que elas não fazem essa conexão. Tá? Qual que é o melhor momento, Dani, para eu entrar em contato? Então, vamos no passo a passo? Vamos criar um passo a passo aqui mental? E aí você vê se você está fazendo isso? Então, primeiro passo que você tem que dar, se você está no processo de formação, ou se você já está formado, é realmente ampliar o seu conhecimento técnico. Então, esse é um primeiro passo. Que vem simultaneamente, é como se eu fosse assim, eu tenho que andar ou mascar chiclete, eu tenho que fazer as duas coisas juntas, eu vou aprender a fazer as duas coisas juntas, são quase o passo A e o B sendo dados juntos, tá? Por quê? Bom, se eu quero ensinar yoga, eu preciso aprender yoga, beleza, então o primeiro passo seria esse. Mas, se eu estou aprendendo yoga, e eu falei isso em outros conteúdos, o mundo ideal seria aprender yoga, mas aprender a fazer o trabalho de profissional que vai ensinar yoga. Quando eu pego essas duas coisas e esses passos começam a ser dados juntos, eu já tenho um respaldo, eu começo a ter uma estrutura. Então, eu tenho o processo do conhecimento técnico, tenho o processo do conhecimento profissional. Aí, o que eu vou num próximo patamar, né? Eu preciso conhecer o meu nicho, como eu falei bastante até agora. Eu preciso ir lá e conhecer a fundo o meu nicho. Para quem que eu trabalho? Como que eu trabalho? O que a pessoa quer? Conheci o meu nicho. Eu vou gerar uma conexão entre tudo isso. Eu gero uma conexão com o conteúdo que eu tenho do yoga, com as informações daquela pessoa que eu vou trabalhar, com o nicho, principalmente, o nicho que ela trabalha, quais as necessidades dela, gera essa conexão. Gerei essa conexão, eu começo a surtir resultados. Eu já tenho uma estrutura mais sólida, eu estou mais confiante, a minha autoestima como professor já é maior, eu já começo a enxergar as pessoas chegando a resultados. Isso naturalmente, como eu expliquei aqui também em outros vídeos, vai gerando uma fluidez e isso vai gerando o marketing orgânico, que é como eu chamo. Só que aí entra um momento, eu preciso saber, sabendo qual é o nicho que eu quero trabalhar, onde eu vou procurar me aproximar desse nicho.
Vou dar um exemplo dessa minha aluna aqui, a aluna do Personalize, que quer trabalhar no ramo tênis. Então, ela tem que pensar, né? Foi até a sugestão que eu dei para ela. Onde que ela vai procurar? Ela pode procurar federação de tênis, ela pode procurar academias de tênis, ela pode procurar contato com os tenistas que ela já tem. Se ela já vem do ramo do tênis, ela conhece várias pessoas que gostam de jogar tênis. E tenho certeza, várias pessoas que querem melhorar o seu rendimento no tênis, mesmo que seja de uma forma de hobby, mesmo que não seja profissional, mesmo que seja só amador. Não importa. A pessoa, ela entrou no tênis, ela quer melhorar o desenvolvimento. Ela está jogando beach tênis, ela está jogando pelo prazer? Tá, mas ela está jogando porque ela quer melhorar o rendimento dela, ela quer minimamente conseguir jogar razoavelmente bem. O cara do jiu-jitsu, ele vai entrar no jiu-jitsu. Pô, só me apaixonei pelo jiu-jitsu, nossa, que esporte legal e tal. Que arte marcial incrível. Mas ele vai entrar lá, quando ele for treinar, ele vai começar a rolar, minimamente, ele quer estar salvo. Ele não quer passar aperto, ele não quer passar apuros. Então, ele vai conhecer o jiu-jitsu, mas se tiver elementos que possam ajudá-lo a não passar aperto num treino de jiu-jitsu, ele vai ficar extremamente satisfeito. Extremamente. E eu falo aqui com causa. Não sei se o Luiz está aí ainda, mas o Luiz é um cara que me fazia passar aperto no jiu-jitsu. Então, assim, se eu minimamente consigo respirar corretamente, consigo ter uma capacidade pulmonar razoável, se eu consigo ter uma flexibilidade para sair de determinadas posições, isso é incrível. E aí, se eu consigo, quando eu vou divulgar, se eu oferto o meu trabalho tendo esses elementos nas mãos, é o próximo passo. Então, eu sei onde divulgar e eu vou levar quais as informações serão necessárias para aquela pessoa. Se eu falei do tênis, se eu vou lá para o tênis, eu tenho que entender como funciona a cabeça do tenista. Já sei aonde eu vou divulgar para os tenistas o meu trabalho, aquele yoga que eu ensino. Então agora vamos para o terceiro patamar. Beleza, quais informações são chaves para que eu chegue lá na pessoa que eu vou divulgar meu trabalho, seja um atleta de ponta, seja uma federação de tênis, seja uma academia de tênis, quais informações são as mais importantes que eu fale para que a pessoa entenda que o que eu ensino é totalmente relevante para ele, para a realidade dele. Essa é uma forma de você ofertar o seu trabalho. Essa é uma forma de você divulgar o seu trabalho. E é uma forma certeira, porque você está pegando aquela informação que você tem e está levando diretamente para aquele que vai te contratar, seja o seu aluno, seja um atleta de ponta que você quer fazer o seu nome, seja a federação responsável por várias e várias academias e atletas de tênis de São Paulo, de Minas, do Rio, de BH, ou seja lá, ou de Belém do Pará, ou seja lá o que for. E aí, pronto, você já está aí, você começa a andar nesse sentido. Tá? O que vale mais? Essa é uma pergunta comum também. O que vale mais? A gente afunilar ou a gente abraçar todas as causas? Aí eu vou dar aqui o que eu acredito. Tá? Acredito verdadeiramente. Eu falei que o meu perfil, eu acabo abraçando um pouco mais alguns nichos. Eu não afunilo totalmente num nicho só. Já vi muita gente chegando a resultados com um afunilamento bem grande. Por exemplo, eu quero trabalhar com tênis, exclusivamente com tênis. Então a pessoa funilou e atua só nisso. Eu já vi pessoas que abraçam ali algumas causas, escolheu os esportistas, mas não vai escolher um só, escolheu 2, 3. Eu já vi pessoas como eu, pega os esportistas, mas também vai lá nos empresários e também vai nos estudantes. Então, assim, já vi todos os casos darem certo. A única coisa que o que vale mais, um ou outro, depende do seu tipo de perfil. Se você tem um perfil que você consegue se doar, se dedicar, estudar em todos os nichos, eu acho que tem tudo para dar certo. Acredito realmente que você tem tudo para dar certo. Depende de quem? De você. Eu venho falando muito isso. Resultado, sucesso, depende de quem? Depende de você. Depende do quanto você vai doar, se doar, o quanto você vai colocar o seu tempo para isso, o quanto você quer atingir isso. Então, exclusivamente depende de você. Tá? Então, falei do passo a passo. Depois,
Outra pergunta bem comum em relação a público, ao público certo. Dani, como que eu chego ao público X se eu não tenho isso? Eu falei aqui agora, pô, eu quero atingir um público que tem um poder aquisitivo maior, mas eu não tenho poder aquisitivo. Eu venho de uma classe baixa, Dani. Eu não tenho esse poder. Não tem dilema. O que você precisa fazer é oferecer o seu trabalho, respaldado por aquilo que eu falei. Então, você vai oferecer o seu trabalho respaldado por uma excelência técnica, um conhecimento técnico incrível, respaldado pela atitude de querer conhecer genuinamente seus alunos, conhecer o nicho dos seus alunos, respaldado por conseguir gerar essa conexão em todos esses elementos e, consequentemente, começar a ter resultado. Vamos pegar esse nível. Eu venho da classe baixa, Dani, e as pessoas à minha volta vêm da classe baixa também. Beleza, então eu começo a ensinar essas pessoas. Elas vão tendo resultados, elas vão chegando a resultados mais expressivos, elas começam a ser provas vivas do que o seu trabalho funciona. Aí, de repente, você vai travar contato com uma outra pessoa, já começa a fazer o seu trabalho de divulgação com esses resultados. E aí você vai travar contato com uma pessoa que não está mais na classe E, ela está na classe C. Né? E aí, dentro disso, eu estou dando esse exemplo de classe, mas poderia ser para qualquer coisa, tá? E aí, dentro dessa atuação com esse outro tipo de público, que talvez tenha outra mentalidade, outra cabeça, eu, professor, vou começar a entender essa mentalidade, essa cabeça, esse direcionamento, essas necessidades, e aí eu começo a atuar com esse público. Aí esse público vai se divulgando para quem está à sua volta, e assim por diante, aí começa a crescer. Então, quando alguém me fala assim, Dani, mas eu estou na cidade tal e eu não conheço ninguém, então é o seu esforço de entrar naquela cidade e começar a entender o público da cidade, começar a entender as necessidades da cidade, e colocar adiante o seu poder de atuação. Ah, Dani, eu quero dar aula para a galera do tênis, mas eu não tenho nada, eu não tenho conhecimento. Vai atrás de conhecimento. É uma tarefa, é um passo, lembra? Um passo é você ir atrás de um conhecimento sobre o nicho que você quer atuar. Você foi lá, escolheu o nicho, eu preciso conhecer a fundo o nicho. Seja ir lá jogando, fazendo uma aula, seja indo lá e fazendo um treino de jiu-jitsu, seja indo lá e fazendo um bate-papo com mães, para entender o universo das mães, o universo da gestação, por exemplo. Então, eu preciso entender a fundo o universo que está ali ao redor daqueles alunos que eu decidi travar contato, que eu decidi ensinar. Tá? Alguns alunos meus optaram por isso, como eu falei. Alguns optaram exclusivamente pelo jiu-jitsu. Outros optaram exclusivamente pelo tênis, outros optaram por trabalhar mais com... Então, acabam se aprimorando, acabam tendo, são experts, tendo expertise naquele nicho. Não vejo nada mal, tem tudo para dar certo, tudo. Desde que você tenha essa estrutura, que o seu trabalho ele seja realmente reconhecido e chegue no ponto que, para mim, é o principal, é você sendo valorizado pelo que você faz. Tá? O que te faz chegar a resultados expressivos é você ter esse trabalho estruturado, ter um trabalho muito compacto e que você tem certeza do que você precisa fazer. Agora, a minha pergunta para você é, será que você teve isso na sua formação? Talvez não. Será que você agora está travando contato com isso? Talvez não. Se não tem, é algo que você tem que ir atrás. Ter uma estrutura para que você surta efeito. A resposta, na verdade, a pergunta que eu sempre faço é, se você não está chegando no sucesso que você determinou, se você não está atingindo o resultado que você decidiu chegar, tem algo que está errado. Então, a sua reflexão é, o que eu preciso corrigir para chegar num resultado maior? O que eu preciso corrigir para chegar num sucesso maior? E aí, não procrastina, não enrola. Muita gente me falou assim, Dani, eu não vou fazer o Personalize agora, o curso, porque agora eu estou sem grana. Então, se você está sem grana, quer dizer que provavelmente o seu resultado não está sendo o melhor possível. Será que não é o momento de você ir atrás de algo que pode e que vai te proporcionar um resultado maior?
Então, isso é o que acontece em tudo. Quantos alunos não falaram para você, Dani, eu sei que eu preciso de yoga, eu sei que realmente eu preciso de yoga, mas agora eu não tenho tempo. Então, provavelmente ele não conseguiu associar que o yoga é importante para que ele chegue ao resultado que ele precisa. E aí é o seu papel mostrar isso para ele. É o meu papel estar aqui e mostrar. Galera, às vezes vocês estão aí patinando, estão totalmente estagnados e vocês ficam reclamando que não chega ao resultado. O que você está fazendo para chegar num resultado maior? Isso acontece a mesma coisa com seus alunos. Os seus alunos sabem que precisam de yoga, mas eles não entram. Eles não praticam com você. Eles colocam outras coisas como prioridade. Talvez eles colocam como prioridade assistir Netflix. Para mim é super importante assistir Netflix. Mas se eu quero mudar o meu resultado profissional, Netflix não vai me agregar agora diretamente, não vai. Então, essa lógica a gente tem que ter. Se você não está chegando no resultado que você quer, o que você está fazendo para isso? Quais são as decisões que você está tomando e que provavelmente não vão te conduzir aonde você quer chegar? Essa lógica você precisa ter, tá bom? E aí fica a minha sugestão, entra aqui nos vídeos, assista os conteúdos, entre no Telegram, no meu grupo do Telegram, lá eu mando sempre reflexões para tentar te ajudar de alguma forma a alavancar sua carreira. E se você não chegou, vamos ver a próxima vez que vai ter o grupo do Personalize, novamente um novo grupo, uma nova turma, tá bom? E aí, quem sabe, espero que você mude essa chavinha na sua mente e siga, não precisa ser eu, pode ser qualquer pessoa, mas siga alguém que você acredita e que vai te fazer alavancar sua carreira, tá bom? Super beijo para vocês, vejo vocês na próxima live, e é isso, super beijo.